Capítulo 3. Dieta como fator limitante para o desenvolvimento do câncer. Existem 5 tipos de fontes vitais de energia que abastecem o duplo etérico e dão qualidade de vida ao ser humano, de acordo com os espíritos Joseph Gleber, André Luiz e José Grosso. Alimentos sólidos e líquidos, respiração pulmonar e celular ou orgânica, energias provenientes do ecossistema, rios, mares, matas, raios solares, etc., conhecidas também como energia telúrica, as quais são absorvidas por meio dos chakras ou vórtices energéticos presentes no duplo etérico. O sono, que promove natural recuperação vital e energética por meio da liberação de substâncias tóxicas durante a projeção astral ou extracorpórea, e a energia cósmica, assimilada pelo corpo astral ou psicossoma. Dessa forma, é possível perceber que não será a dieta sozinha que irá impedir o desenvolvimento de um câncer ou um tumor maligno. É preciso entender que, devido ao fato de o homem ter perdido consideravelmente o contato com a natureza ao longo do tempo, e dessa forma deixado de crer na sua ligação energética com o planeta, ficou mais difícil combater uma doença qualquer que seja ela sem pensar na medicina tradicional. Para combater uma doença como o câncer é necessário mais do que alimentação e atividade física. É necessário uma reforma íntima, amor e gratidão. Afinal, as células cancerígenas nasceram dentro de nós. Somos nós os culpados por elas terem tomado a forma maligna. Assim, devemos passar a elas amor e gratidão. Ora, como fazemos isso? Sendo benevolente e amoroso em todos os nossos atos e pensamentos. Todas as nossas células sentirão isso e conseguiremos assim modificar o curso da doença. É claro que a alimentação é muito importante. É importante mencionar que o homem que se alimenta de forma automática e sem qualquer consciência daquilo que ele coloca dentro do seu organismo para suas células, também terá que arcar com as consequências desse ato. Pois além de receber alimentos danosos, nossas células sentem o descaso. Quando isso é feito de forma consciente, é pior ainda, pois o indivíduo sabe que faz mal e mesmo assim se alimenta negativamente, gerando assim um karma para si mesmo, que deverá resgatar nessa ou em outra existência, através de uma doença ou anomalia. Ou seja, todo descaso que fazemos para nós mesmos, seja fumando, bebendo, usando drogas, se alimentando mal, de forma consciente, gera karmas os quais deveremos resgatar no futuro. É a lei da ação e reação. Não cuidar de nossas células, da nossa saúde, é ser ingrato com Deus, que nos emprestou um corpo para usarmos aqui na Terra e através dele evoluirmos nosso espírito. Sobre as fontes de energia mencionadas anteriormente, de um modo geral, é preciso abrir nossa consciência para que possamos aproveitar melhor todas elas. Hoje em dia, existe muita informação para aprender a penetrar fundo nessa consciência. Devemos meditar e orar diariamente para entrarmos em contato com a maior das fontes de energia, Deus. Os alimentos vivos e energéticos, livres de agrotóxicos, devem ser priorizados, uma vez que possuem mais energia vital. É interessante mencionar que o afastamento do ser humano do contato com a natureza, ou a sua materialização excessiva, fez com que o mesmo fosse impedido de obter qualquer sintonia ou contato com os espíritos da natureza.
incluindo fadas, doentes e elfos. Ou seja, devido à agressividade e ao descaso do ser humano, esses espíritos foram se afastando e deixando de aparecer para o mesmo. Algumas pessoas mais sensitivas conseguem ainda adentrar através dos portais existentes entre o mundo físico e o astral, seja através de projeção astral, meditação ou até mesmo por vidência mediúnica, para um contato mais profundo, escrevendo livros e fazendo filmes de sucesso, como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, etc. Esses assuntos tendem a fazer sucesso, pois o ser humano gosta de sair da sua realidade. Pois ao assistir um filme assim, inconscientemente ou subconscientemente, se depara com seres que de alguma forma um dia fizeram parte de sua vida. Observem que escrevi realidade entre aspas, para lembrá-los de que esse mundo da matéria é apenas ilusório, e isto já está bem definido pela física quântica. Infelizmente, as pessoas que entram em contato com esses seres ainda sofrem os preconceitos da sociedade. Mas não vamos esquecer, é claro, dos elementais da natureza, que carregam consigo as energias naturais a serviço do equilíbrio planetário, como os silfos do ar, gnomos da terra, salamandras do fogo e ondinas da água. Cada um de nós possui o seu elemental pessoal de acordo com o seu signo. Por exemplo, quem tem signo compatível com o elemento terra possui sempre consigo o seu gnomo pessoal e assim por diante. Eles nos ajudam e ensinam a desenvolver e trabalharmos melhor com o nosso respectivo elemento em nossa existência atual. Ou seja, nosso signo de nascença espelha a energia que precisamos desenvolver nessa vida. O homem pode perceber isso através da sua maior afinidade com determinado elemento. Por exemplo, aquelas pessoas que se sentem muito bem e revigoradas quando andam descalças na terra ou na grama, ou ainda aquelas pessoas que se sentem limpas mental, emocional e espiritualmente depois do contato com a água. Enfim, podemos obter e renovar nossas energias através do nosso elemental pessoal, de forma mais acentuada em relação aos outros elementos. Por isso, romper a ligação com a força básica telúrica de nosso elemental pessoal pode gerar desequilíbrio energético. Uma pessoa que possui maior afinidade com o elemento fogo e trabalha em um escritório fechado o dia inteiro terá sério desgaste energético, necessitando de muito sol e atividades vigorosas nos fins de semana para realimentar e fortalecer seus vínculos com a força primária de sua salamandra pessoal. É importante que o ser humano revigore e fortaleça essa conexão, a fim de se manter em equilíbrio na matéria. Mas isso não significa que não podemos nos comunicar ou nos sintonizar com as energias dos outros elementos. Tudo dependerá de abrir sua consciência e aprender a se sintonizar com elas. Lembrando que tudo isso é muito importante no processo de cura para qualquer doença. As catástrofes naturais que vemos são ocasionadas pelos elementais da natureza, a fim de trazer de volta o equilíbrio energético do planeta, que nós mesmos desarmonizamos através de nossos pensamentos egóicos, por exemplo. Por serem espíritos altamente sugestivos, fazem o que lhe mandarem. Por isso, dependendo do acúmulo de negativismo e pensamentos deletérios, são sugestionados a agir de forma a reequilibrar a aura do planeta. Ou seja,
O acúmulo de pensamentos negativos na atmosfera terrestre, por exemplo, precisa ser limpo de alguma forma, surgindo assim tufões, chuvas torrenciais, maremotos, enfim, que acabam muitas vezes causando muitas mortes. Mas como nada nesse mundo é por acaso, as pessoas presentes nos locais desses desastres foram levadas ou atraídas até lá por afinidade para que fizessem a passagem. Nada, absolutamente nada, é por acaso. E ninguém está num determinado lugar à toa. Tudo segue um ritmo dependente da afinidade. É como se as pessoas fossem atraídas para o local do desastre para fazerem a passagem juntas. Alguns chamam isso de karma coletivo, ou seja, pessoas que tinham que desencarnar juntas, pois tinham karmas parecidos ou dívidas em grupo, ou ainda simplesmente porque tinham que ir naquele momento e foram por isso atraídas para aquele local. De qualquer forma, a negação do ser humano aos elementais da natureza diminui significativamente a transfusão energética com os mesmos, que poderia ocorrer de forma mais proveitosa se não existisse o preconceito. Além disso, o ser humano poderia, se acreditasse nisso, evitar a emanação para o cosmos de energias densas que poluem a crosta e que fazem os elementais agirem dessa forma. Todavia, devo esclarecer que esses elementais da natureza não possuem vontade própria, ou seja, são comandados por espíritos maiores do plano mental que, com a permissão de Deus, exercem a limpeza planetária através dos mesmos, a fim, mais uma vez, de garantir o equilíbrio energético do planeta. É importante lembrar, novamente, a importância da dor no crescimento espiritual de certas pessoas. Por exemplo, pessoas que fumam e outrora desenvolvem um câncer de pulmão ou um enfisema pulmonar, ou até mesmo pessoas viciadas em alimentos como refrigerantes e que de repente se veem com uma úlcera no estômago, etc. A dor, nesse caso, é apenas uma resposta inevitável decorrente de uma agressão que ela mesma fez ao seu organismo e nada adiantaria tal pessoa lemuriar sobre esse fato. Caberá apenas a ela se reconscientizar e cuidar de suas células, que fizeram de tudo para a sua saúde, mas que não suportaram tamanha agressão. Muitas vezes as pessoas que desenvolvem úlceras, por exemplo, fazem uso crônico de medicamentos antiácidos que só aliviam os sintomas e que acabam acelerando ainda mais o processo de envelhecimento das células através do aumento da progressão de doenças degenerativas e, consequentemente, diminuindo seu tempo na Terra. Quando usamos um antiácido, nossas células do estômago, as chamadas células parietais ou oxínticas, automaticamente começam a produzir mais ácido como resposta ao aumento do pH do estômago, o qual deve ser baixo. Nossas células sabem que o pH do estômago deve ser sempre ácido, em torno de 1,8 a 2, sem alimento, para evitar a proliferação de bactérias. Por isso, elas vivem numa luta constante, tentando manter o pH ácido, enquanto que nós colocamos um antiácido, desregulando todo o processo. Essas células só vivem em média 3 dias e logo em seguida são substituídas por outras novas. Mas numa pessoa com essa doença que toma antiácido, elas acabam vivendo menos, por isso ocorre o envelhecimento precoce do órgão. Essa situação facilmente progride para o surgimento de um câncer gástrico, uma vez que as células sentem a necessidade
de serem mais resistentes ao microambiente hostil que foi criado, o qual possui um pH mais elevado e consequente proliferação de maior quantidade de bactérias patogênicas. Ou seja, o câncer nada mais é, nesse caso, que a formação de células mais resistentes e que depois, pela medicina, serão chamadas no exame diagnóstico de células malignas, quando na verdade são nossas próprias células que acabam por nossa própria negligência de cuidados sendo levadas a se transformarem. O mesmo ocorre com o cigarro, que por excesso de agressão se transformam em células mais resistentes para suportar tal agressão e que depois também serão nomeadas erradamente de células malignas, por ignorância ou falta de informação correta por parte da medicina tradicional, que só medica e atua de forma paliativa. Não percebem que para obter saúde integral basta muito pouco. Primeiramente, se ligar com Deus através da sua partícula divina existente em cada de nós, em cada uma de nossas células, e agradecer pela saúde do corpo e posteriormente levar de forma consciente às nossas células uma alimentação natural, viva e energética, refazendo assim, através desse primeiro passo, seu contato perdido há tempos com os elementos da natureza. Um indivíduo que só é ligado na matéria e ainda não conhece o que expliquei aqui, só vai acreditar nas medicações e será uma pena, pois viverá doente e dependente das mesmas. Ainda sobre a dor, é importante que saibam que a dor só existe no corpo físico, o qual é dotado de sistema nervoso. Nosso espírito não sente dor. A dor é necessária também para que não façamos ao nosso próximo o que não queremos que façam conosco. Assim, quando passamos por algum tipo de sofrimento, automaticamente nos compadecemos com o nosso próximo, que também sofre do mesmo mal. Através dessa lei, Deus nos força a ter piedade pelo nosso próximo, que também tem dor e sofre. Essa é a perfeição divina. E Ele, querendo que sejamos perfeitos como Ele, criou todas essas leis para que evoluíssemos juntos com Ele. Deus é evolução. Ele nos criou simples e ignorantes e fomos crescendo e evoluindo, sempre com Ele do nosso lado, nos mandando seus anjos em cada momento, em cada nova era, para nos guiar e instruir, até que um dia retornaremos a Ele, primeira fonte e centro de todas as coisas. Um estudo muito interessante, feito na Índia, comprovou de forma inquestionável que nossas células físicas respondem exatamente ao tipo de indivíduos que somos ou que queremos ser nesta vida. Esse estudo analisou a saliva de 100 indivíduos divididos em 5 grupos: 20 sujeitos normais, saudáveis, 20 pacientes com depressão, 20 pacientes com esquizofrenia, 20 sujeitos criativos e mais 20 sujeitos espiritualistas, com uma elevada atividade ou elevado nível de consciência. Para que entendam melhor os resultados desse estudo, vale a pena dar uma pequena introdução. Estados psicoemocionais ou níveis de consciência distintos influenciam diretamente na atividade e produção de proteínas e outras substâncias existentes na saliva. As proteínas com peso molecular entre 55 kilodaltons, é a unidade de medida usada para medir a massa de uma proteína, são as de maior abundância na saliva e sua concentração é dependente da atividade ou nível de consciência do indivíduo. Existe uma quantidade muito maior dessa proteína
55 kilodaltons, em pessoas fortemente espiritualizadas, quando comparado com pacientes com depressão. A saliva humana é considerada, assim, dessa forma, um espelho do estado psicofisiológico do organismo. Um grande número de pesquisadores propôs um papel-chave dos eventos psicoemocionais na regulação do conteúdo bioquímico da saliva humana. Em estudos anteriores desse grupo, as pesquisas já mostravam que o estado psicoemocional do ser humano é um importante fator para a formação e composição de proteínas de toda a saliva. Substâncias bioquímicas como as catecolaminas, calicreína, inibidor da monoaminoxidase e imunoglobulina A secretória já foram reveladas alteradas de acordo com a mudança do estado psicoemocional do indivíduo. Inclusive, uma pesquisa feita em um workshop em Tacoma, Washington, pelo Dr. Joe Dispenza, com 120 pessoas, revelou que a meditação com pensamentos de amor, alegria e gratidão aumenta a concentração de imunoglobulina A e diminui a do cortisol, um hormônio altamente liberado em situações de estresse. É importante saber que as glândulas salivares também produzem substâncias ativas que regulam a pressão dos vasos sanguíneos, renina, calicreína, etc. Sistema de produção de células sanguíneas, eritropoetina, etc. Formação de células nervosas e epidermais, fator de crescimento epidermal, etc. Também já se sabe que as glândulas salivares podem formar um fator de morte que possui atividade tóxica. Enfim, agora que sabemos um pouco mais sobre o assunto, os resultados obtidos mostraram que as proteínas de maior peso molecular, 50 a 60 kilodaltons, se encontravam maiores nas pessoas espiritualizadas e criativas, de 5 a 7 vezes maiores em relação aos pacientes deprimidos e esquizofrênicos, e 2 vezes maiores em relação aos controles saudáveis. Com relação às proteínas de médio peso molecular, de 30 a 40 kilodaltons, o resultado foi semelhante, aproximadamente 2,5 vezes maior em relação aos pacientes deprimidos e esquizofrênicos e quase 1,5 vezes maior em relação aos controles saudáveis. Interessantemente, com relação às proteínas de baixo peso molecular, 14 a 20 kilodaltons, o resultado foi oposto, aproximadamente 2,5 vezes menor nas pessoas espiritualizadas e criativas em relação aos pacientes deprimidos e esquizofrênicos. Porém, continua sendo significativamente maior do que nos controles saudáveis. Esses resultados comprovam, fisiologicamente, que a melhoria do estado de consciência ou do estado psíquico-emocional, seguido de uma ascensão espiritual do ser, reflete em toda a sua conjectura celular, garantindo a homeostase e o funcionamento correto e equilibrado de todo o organismo. Temos diversos exemplos de dietas que previnem o aparecimento de câncer e até curam tal doença, como por exemplo a dieta do Dr. Max Gerson. Todavia, ressalta-se que essa cura tem maior chance de acontecer quando uma reforma íntima do indivíduo também é feita, atingindo estados elevados de consciência. Por isso que o câncer continua a existir, pois ele é o resultado de um conjunto de fatores negativos que precisam ser expurgados, alterados ou moldados no indivíduo, não apenas a dieta em si. Assim, mesmo o indivíduo que inicia uma dieta saudável, visando a prevenção da doença,
poderá desenvolvê-la, caso sua consciência não tenha atingido certo nível espiritual ou seu espírito não esteja completamente limpo. E quando digo certo nível espiritual, me refiro a abandonar sentimentos egóicos, estar em paz consigo mesmo e com seu próximo, estar livre de sentimentos de apego excessivo à matéria, etc. É tudo isso junto com uma alimentação natural e saudável, de preferência vegana, que garantem a cura e prevenção de todas as doenças, inclusive o câncer. A humanidade do futuro será vegana, espiritualista e espiritualizada, sem a existência de religiões dogmáticas e ritualísticas atrasadas e impostas pelo homem. Estas já estão sendo automaticamente extinguidas da face da Terra, uma vez que cresce a cada dia o número de indivíduos que não se afinizam mais com elas. Isso, além da vinda para este planeta de espíritos cada vez mais evoluídos, pois estamos numa era de transição planetária, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração espiritual. Realmente, o futuro é vegano, mas antes devemos entender muita coisa. Essa afirmação que fiz de que o futuro é vegano não é baseada apenas em uma ideologia ligada à proteção aos animais, mas também em uma questão muito atual ligada à saúde do próprio ser humano. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos que não ingerir alimentos de origem animal, juntamente com uma dieta saudável, alimentos 100% integrais, orgânicos e sem aditivos químicos industriais, é ou será a única solução para se evitar o surgimento ou até mesmo para curar diversas doenças da humanidade. Por exemplo, um artigo que analisou mais de 1.600 pacientes, dos quais mais de 400 era de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas e diabetes, mostrou que uma dieta vegana em apenas 7 dias foi capaz de diminuir significativamente todos os parâmetros bioquímicos de risco. Balliet e Burke, em 2017. Não é meu intuito aqui escrever uma revisão científica sobre o tema, mas garanto que já temos provas científicas suficientes de que apenas abandonar o consumo de alimentos de origem animal traz sim muitos benefícios à sua saúde, à saúde humana. Obviamente que se uma pessoa decidir ser vegana e se entupir de batata frita, não vai adiantar muita coisa. Mas voltando aos benefícios do veganismo, o problema de consumir carne vermelha, por exemplo, está ligado mais ao seu aquecimento, o qual gera uma substância extremamente tóxica e cancerígena que inclusive aniquila os neurônios, podendo até induzir doenças neurológicas precoces. A carne branca segue com o mesmo problema. A diferença entre elas será dependente apenas no que diz respeito ao que o animal consumiu, como ele foi criado, pois poderá conter em sua carne os metabólitos lipossolúveis, ainda tóxicos e de alta absorção pelas células do nosso corpo e cérebro, de vacinas, antibióticos, conservantes, corantes, etc., que o animal recebeu ou ingeriu através da ração. Poderá ainda conter traços de substâncias geradas pelo estresse do animal, que porventura viveu em condições inadequadas ou foi abatido de forma inapropriada. Tais moléculas dessas substâncias também ficam impregnadas na carne do animal abatido. Já com relação aos peixes, o problema maior está no fato de que todos, se não a maioria dos peixes que alimentam a humanidade hoje, são ou foram criados em cativeiros,
ou em condições não naturais, se alimentando de rações industrializadas, ricas em hormônios, conservantes e até corantes artificiais, como no caso da cor da laranja do salmão. Além disso, existe o problema de contaminação e poluição dos rios, lagos, baías e águas costeiras do mundo pelo excesso de nitrogênio e fósforo, excesso de mercúrio e outros poluentes ou contaminantes químicos, os quais são jogados pelas grandes indústrias. Isto é realmente muito grave se pararmos para pensar que todos esses poluentes são cumulativos em nosso organismo. Isto é, ficam acumulados em nossos tecidos e órgãos. O corpo não consegue eliminar de forma eficaz e, portanto, poderão apresentar toxicidade às nossas células em longo prazo. Ou seja, se ficarmos doentes no futuro, poderemos nunca saber quem ou que foi a causa de fato dessa doença. E ainda significa dizer que nossos filhos poderão ficar doentes e que os filhos dos nossos filhos poderão até já nascer doentes com alguma patologia, por exemplo, do tipo leucemia ou alguma doença neurológica. Quanto ao ômega 3 do peixe, que realmente é muito saudável, podemos substituí-lo pelo ômega 3 proveniente da linhaça e nozes, castanha do Brasil, por exemplo. Por isso, eu altamente recomendo a ingestão do azeite de linhaça e farinha de linhaça diariamente para os indivíduos veganos. Isso garantirá uma saúde plena para o cérebro e sistema circulatório. Ainda assim, depois de todo o exposto, a questão que mais frequentemente permanece na cabeça das pessoas fica sendo como contornar a diminuição da quantidade calórica em termos de ingestão proteica e de algumas vitaminas e minerais existentes nos alimentos de origem animal, caso o indivíduo se torne realmente um vegano. Para respondermos essa pergunta, devemos lembrar que nosso corpo armazena, nos músculos e tecido adiposo, por exemplo, a energia necessária ao seu dia a dia. Dessa forma, supondo que um indivíduo decida ser um atleta, ele terá que armazenar mais e, obviamente, terá que comer mais ou fazer mais refeições diárias e assim por diante. Além disso, já é sabido que atletas veganos ou vegetarianos têm muito mais reserva energética nos seus músculos do que atletas consumidores de carne. Entendido isso, a proteína de origem animal pode ser facilmente substituída pela proteína de origem vegetal. Basta mudar o cardápio: feijões, arroz integral, lentilhas. Essa combinação, arroz integral com lentilhas, por exemplo, já fornece os aminoácidos essenciais ao organismo. Além disso, temos grão de bico, gergelim, quinoa, amaranto, amendoim, castanhas, nozes, amêndoas, soja, etc. Esses mesmos alimentos possuem também quantidades excelentes de minerais, como cálcio, ferro, magnésio, etc., sendo importante lembrar que a quantidade em termos de absorção desses nutrientes dependerá apenas de deixá-los de molho antes de consumi-los. Cada um possui um tempo ótimo para se deixar de molho. Por exemplo, as amêndoas necessitam de apenas 4 horas para que sejam eliminadas as substâncias que chamamos de antinutrientes e o excesso de ácido fítico, as quais impedem que os seus micronutrientes sejam absorvidos pelo nosso corpo. Por outro lado, comer de vez em quando elas cruas ajuda a evitar o diabetes, pois elas controlam a absorção do excesso de açúcares no intestino.
E além disso, estudos recentes mostram que o ácido fítico pode inibir o crescimento de células tumorais no nosso organismo. Portanto, nem só de um e nem só do outro. O importante é o equilíbrio. Com relação às vitaminas, considero unicamente importante a suplementação de vitamina B12 para os indivíduos veganos e vegetarianos. Embora estudos mostrem que alguns indivíduos, mesmo veganos, não possuem quantidades baixas de B12 no sangue, considero que todos de alguma forma suplementem a dieta com a mesma, seja por alimentos veganos enriquecidos com B12 vegana, não de origem animal, ou pela ingestão de cápsulas mesmo. Uma explicação para encontrarmos veganos ou vegetarianos com quantidades normais de B12 pode estar no fato das bactérias do próprio corpo do indivíduo, que estão mais abundantes e equilibradas por conta da alimentação adequada, produzirem as quantidades ideais para o mesmo. Um estudo que vale a pena mencionar mostrou que pessoas obesas costumam ter deficiência dessa vitamina. Por isso, não é incomum encontrarmos indivíduos obesos com anemia. Ou seja, comer carne ou alimentos de origem animal não significa que não vai ter anemia ou falta de B12. Outra vitamina também merece destaque, como é o caso da vitamina D. Apenas alguns minutos por dia de exposição ao sol já garantiria o suprimento diário de vitamina D para o nosso corpo. O que determinará o tempo de exposição será a porcentagem da superfície do corpo exposta, isto é, sem roupa. Se a pessoa é obesa, a cor da pele, pessoas mais brancas precisam de menos tempo e, obviamente, o uso de filtro solar. Essa é realmente a maneira mais importante e eficaz para absorvermos a vitamina D em nossas células e não a dieta em si. Ou seja, numa sociedade com a nossa atualmente, e até podemos usar aqui o termo indoor society, isso é muito preocupante, pois são poucos os que podem expor-se adequadamente ao sol todos os dias. É importante dizer que para que a vitamina D consiga evitar o surgimento de doenças como câncer, por exemplo, e assim nos proporcionar boa saúde, necessitamos de um índice de mais ou menos 90 a 120 nanomols por litro, significa 36 a 48 nanogramas por ml, segundo Bischoff Ferrari 2008, o que é bem difícil de encontrar hoje em dia. Portanto, mesmo que uma pessoa seja vegana, ela poderá sim ter câncer, simplesmente por ter baixos níveis de vitamina D no seu corpo. Ou seja, dependendo de como for a sua dieta, essa talvez não seja suficiente para protegê-la de ter o câncer. Vale aqui fazer um alerta para os que se alimentam demasiadamente de outros alimentos que, independente de serem veganos, também contribuem para o surgimento de câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, doenças neurológicas, etc., que é o caso dos vilões refinados como o açúcar e a farinha branca. Portanto, não basta ser vegano, tem que comer saudável se quiser evitar o surgimento dessas patologias. E quanto ao leite? O problema do leite é que ele não agrega em absolutamente nada na saúde do nosso corpo. Pelo contrário, é o responsável por inúmeros distúrbios ligados ao nosso sistema respiratório e sistema imune, tornando nosso corpo inflamado, enfraquecido e esgotado. Isso deixa-nos vulneráveis a outras doenças infecciosas oportunistas e pode causar o surgimento de doenças autoimunes. O leite induz o aumento da produção de muco pelas nossas células, e todos nós sabemos
que a produção de moco ocorre em resposta à chegada de um agente agressor no corpo, o qual as células tentam expulsar. Ou seja, nosso corpo reconhece o leite como agressor e começa a produzir moco para eliminar as toxinas e substâncias presentes no mesmo. É interessante notar a rápida melhora em pacientes quando os mesmos são instruídos a retirarem o leite e seus derivados da sua dieta. Outro problema é que, ao contrário do que muitos pensam, o cálcio do leite não é bem absorvido pelo nosso corpo, causando um desequilíbrio desse íon. Em geral, pessoas que se alimentam muito de leite e derivados costumam ter problemas nos principais órgãos de filtração e desintoxicação do corpo, como os pulmões, fígado e rins, além de aumentar o risco de osteoporose. Ou seja, tomar leite induz os rins a filtrarem o excesso de cálcio que não é bem absorvido e que fica circulante. Isso causa uma queda nos níveis sanguíneos do mesmo, levando o corpo a reequilibrar os níveis, tirando o cálcio do próprio osso. Esse ciclo vicioso se repete cada vez que se ingere leite, tornando seus ossos e sistema renal cada vez mais fracos. Isso sem contar a lactose e a caseína do leite, que são potenciais alérgenos ao organismo, causando distúrbios no sistema gastrointestinal e sistema pulmonar, por exemplo, bronquite, rinite, asma, etc. Por último, está a gordura do leite, que pode acumular no fígado, levando à cirrose hepática. Aí tem gente que vai dizer que toma leite desnatado, que é praticamente água. Então eu digo que se vai tomar isso, que não agrega nada à sua saúde, melhor seria tomar um leite de amêndoas natural, preparado em casa, o qual seria muito bem aproveitado pelo organismo e que contém altas quantidades de cálcio. Existe até um estudo recente, muito importante, que mostrou que crianças recém-nascidas que começaram a tomar as fórmulas industrializadas de leite antes dos 6 meses tendem a ser obesas por volta dos 17 anos de idade, independentemente da dieta que fazem, em comparação com as crianças que tomaram apenas leite materno até 6 meses ou mais. Estudo de Ion Reid e colaboradores, 2017. Adiciono aqui uma informação importante para os pais que alimentam seus filhos com tais fórmulas. Existem 3 substâncias problemáticas nas diferentes fórmulas existentes no mercado que podem causar alergias graves aos seus filhos. São elas a maltodextrina, a própria lactose, obviamente, a qual é adicionada em muita quantidade, que chega a ser tóxica, e substâncias derivadas da soja, que provavelmente será transgênica, como a lecitina de soja. Se seu filho apresentar qualquer alergia cutânea, crônica ou respiratória que não se cura com nada, suspeite disso e suspenda o uso de fórmulas que contenham tais substâncias. Isso mostra a importância de fornecermos alimento de qualidade, no caso o leite materno, nessa fase que irá programar as células do indivíduo para toda a sua vida. E por fim, não menos importante, o excesso da agressão causada pelo leite de vaca ao longo da vida certamente poderá estimular o câncer nos órgãos mencionados, fígado, pulmões e rins. Lembre-se que no leite também existem as substâncias de todas as vacinas e antibióticos e hormônios que a vaca recebeu, da ração que comeu e de todo o estresse que ela passou durante as ordenhas forçadas, etc. A importância do veganismo não se resume só a isso. Devo lembrá-los de que o alimento não somente deve levar nutrientes materiais, mas também
energia e fluidos espirituais vitais para todas as células do nosso corpo, as quais possuem cada uma a essência divina que as mantém vivas. Dessa forma, a ingestão de um alimento fresco, uma fruta, um legume, etc., terá muito mais energia espiritual vital para nos fornecer, ao contrário de um animal morto, que não terá mais essa energia criadora de vida. A prova disso é que os vegetais, frutas, legumes, sementes ainda podem gerar vida, mesmo após serem colhidos. Por exemplo, a cabeça de um alface, ao invés de jogar fora, pode ser colocada em um recipiente com água que irá gerar raízes e formar uma nova planta. Isso acontece pois possuem essa energia espiritual vital intacta em suas células, ao contrário do animal morto, que já a perdeu no momento do abate e que já se encontra em processo de decomposição material, a qual é apenas retardada materialmente pela baixa temperatura do frigorífico.